Bom dia, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, dia 27 de agosto de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM, com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Yuri Cog e Giancarlo Giulietti. Bom dia, Yuri. Opa, bom dia, Lucas. Hoje vamos para os comentários aqui, porque depois tem uma segunda parte muito legal, hein? Vai ter surpresa. Bom dia, Gian. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Yuri também. Vamos para mais um programa aí. Então, no programa de hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes de São Paulo, Fórmula 1 e a grande novidade, né, que você já adiantou aí no seu bom dia, Conte pra que nós. vai ter no nosso programa, que é uma mesa redonda com o pessoal do futebol feminino, mas mais pra frente a gente explica melhor. Então Aguarda fica aí ligado, que vai ser muito legal. Daqui a pouquinho uma mesa redonda muito legal com as meninas do futebol, bem interessante. Bom, a gente começa aqui o nosso programa hoje com Fórmula 1. Com Atualizar, ele. né? Quem que vai falar de Fórmula 1? Yuri Cog. Yuri Cog é o cara que gosta do Verstappen, pra vocês lembrarem sempre disso. Yuri, voltando a ter provas do automobilismo, então? É isso aí. O campeonato de Fórmula 1 ficou parado durante os Jogos Olímpicos. Mas agora, com o término da festa do esporte lá no Rio de Janeiro, Lewis Hamilton e companhia já estão de volta. Neste fim de semana tem o Grande Prêmio da Bélgica, um dos mais aguardados da temporada. As equipes tiveram um mês inteiro para trabalharem e podem voltar diferentes para a pista de Spa-Francorchamps, que é o que espera a Ferrari, por exemplo, que viu a Red Bull a ultrapassar no campeonato de construtores na última corrida. A líder é a Mercedes, claro. Já na tabela de pilotos, o atual bicampeão inglês Lewis Hamilton lidera com 217 pontos. Seu companheiro Nico Rosberg tem 198. O terceiro é o australiano da Red Bull Daniel Ricciardo, com 133. A sessão da corrida acontece amanhã, às 9 horas. Então, mais uma vez, o Hamilton e o Rosberg dividindo a ponta da tabela da Fórmula 1. Isso aí, muito bom. Obrigado, Yuri, pelas informações da Fórmula 1. Vamos direto, então, para os times de São Paulo, que hoje a gente vai um pouco mais rápido aqui para a gente fazer o nosso Mesa Redonda, que o Leandro e a Dani vão estar no Mesa Redonda. Bom, vamos falar dos grandes paulistas que vivem momentos diferentes. Começando pelo líder, né? É, o melhor deles, né? Vamos começar pelo melhor deles, até então, naquelas. Que é o Palmeiras, né, Gian? É isso aí, Lucas. O Palmeiras perdeu a grande chance de disparar na liderança, hein? Após o tropeço santista na última rodada, apesar da vitória do Atlético Mineiro, o time palmeirense arrancou apenas um empate contra a Ponte Preta dentro de casa, hein? Agora o Verdão tem o forte time do Fluminense pela frente, né? Fora de casa. Com a volta do Gabriel Jesus, conquistou o ouro olímpico, né? O técnico Cuca terá à disposição um atacante que, mesmo por fora de 6 jogos, ainda é o artilheiro da competição com 10 gols. O jogo acontece neste domingo, às 4 da tarde, no Mané Garrincha, hein? O que vocês acham? Quem que leva? É jogo bom, né? Palmeiras e Fluminense, o mando de campo, o Mané Garrincha é no Rio mesmo. Então o Fluminense vai estar jogando em Brasília. Em Brasília, exatamente. Essa é a minha dúvida, até porque os times cariocas não vêm mandando os jogos no Rio, né? Então, até lá no Espírito Santo eles estão mandando jogos. É, então, exatamente. Mas no Rio não. Então vai ser meio que um campo neutro, esse jogo entre Fluminense e Palmeiras. Lá na capital do nosso Brasilzão de meu Deus. Mas olha lá. Mas acredito que o Palmeiras, com a volta do Gabriel Jesus, ganha muito, né, Yuri? Ganha muito sim, viu? E muito foi falado que o Palmeiras iria perder muita qualidade com a saída de tanto Gabriel Jesus como o Fernando Praz. E de fato perdeu. Mas ali depois de uns 3 jogos já foi capaz de ter peças não de um mesmo patamar, de uma altura legal ali, né? E o próprio goleiro Jailson tá indo muito bem. E o Praz ainda vai ficar fora por um bom tempo, né? Pela lesão que ele teve. O resto do campeonato, né? Exatamente. Mas o reforço, que é a volta do Gabriel Jesus, vai ser muito bom para as pretensões palmeirenses no ano. E que fato bastante curioso, né? Ele sai, fica 6 jogos fora e volta, e ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É, mostrando o poder de ataque do garoto, né? Jean, pra você, quem sai do ataque palmeirense pro Gabriel voltar ao time titular? O ataque do time do Palmeiras não tem uma constância de um cara só, né? Todo fica trocando desde a saída do Gabriel Jesus. Então o cara que tiver lá na frente, o Gabriel Jesus com certeza vai... o cara que tiver vai sair, né? Com certeza o Gabriel Jesus vai voltar. O time do Fluminense vem forte, né? Sempre foi forte no Campeonato Brasileiro, com o Gustavo Scarpa, né? Que tá jogando uma bolaço. Marcos Júnior, que só tem negativado no Cartola, viu, Marcos Júnior? Se você estiver escutando, por favor. E eu acho que vai empatar esse jogo.
Acho que tem tudo pra empatar. Eu acho que o jogo será bem parelho mesmo, viu? Também. O Fluminense tem um bom time, tá numa sequência legal aí. Jogo bom, realmente jogo bom, times bons, e é isso. Por outro lado, quem não tá muito bom é o São Paulo, né? O São Paulo tá num péssimo momento, tanto em campo quanto com a torcida, né, Yuri? Apesar de ter chegado longe na Libertadores e ido até a semifinal, o São Paulo vive um ano marcado pela irregularidade. E o ponto mais baixo da temporada até agora chegou na última quarta-feira. Jogando pela Copa do Brasil, o tricolor perdeu para o Juventude, que está na Série C, por 2-1. E detalhe, o jogo foi no Morumbi. E o desastre não foi apenas dentro de campo. Apenas 6.600 torcedores compareceram ao estádio, no pior público que o Morumbi registrou no ano. E esse pequeno número de pessoas já estava vaiando o time logo aos 10 minutos de jogo, porque 1 minuto antes o Juventude abriu o placar. Os donos da casa até chegaram a empatar o jogo com o atacante Chaves, mas o time gaúcho continuou a jogar bem e fez o gol da vitória no segundo tempo, numa cobrança de pênalti. O São Paulo, porém, tem a chance de esquecer a derrota para o time da terceira divisão nacional. Já nesse domingo, o tricolor volta a jogar em casa contra o Coritiba, que está mal na tabela do Campeonato Brasileiro. O jogo é às 4h. Já o confronto de volta pela Copa do Brasil demora, hein? Vai ser lá no Rio Grande do Sul e está marcado para 21 de setembro. Que fase do São Paulo, né? Já tem alguns programas que a gente vem comentando da irregularidade tricolor. E não é desde que saiu o Bausa. Mesmo com o Bausa, a equipe já vem numa inconstante, né? Não conseguindo uma sequência de bons resultados. E agora essa derrota para o Juventude que culminou em tudo isso. A torcida tá querendo pegar o pessoal, né? E é complicado mesmo. E aí, Gia? Tem jeito esse time ainda? O que tem que acontecer? Porque teve aquela história também do Buffarini conversando com o Lugano no banco de reservas, que eles não puderam jogar, e falando que precisa ter caráter, precisa cobrar lá dentro, porque são eles os responsáveis diretos por tudo. E aí, Jean? Então, a situação do São Paulo não é muito boa desde a época que você falou aí, né? Mas vendo o São Paulo jogar, é feio ver o São Paulo jogar do jeito que tá, né? Com a saída dos jogadores que teve, depois da Libertadores, que colocaram foco total lá. Então, os torcedores estão lidando como uma obrigação a Copa do Brasil, né? Acho que vocês enxergam como isso também. Um título inédito para o São Paulo, né? Acho que sim. O único título que o São Paulo não tem na galeria extensa de títulos que possui. Então, o Chaves parece ser um atacante de personalidade, né? Que tem tudo para dar certo lá na frente do time do São Paulo. O Michel Bastos, que entrou no jogo de quarta-feira contra o Juventude bem, né? Conseguiu fazer alguns passes. O Kelvin, que vem, depois da saída do Palmeiras, vem armando bem o time do São Paulo pelo lado direito, tem muita habilidade, mas o time não consegue encaixar, não consegue ganhar, né? Então tá meio complicado. Yuri, dá pra reverter esse placar contra o Juventude, só que lá no Sul? Dá sim, só que precisa jogar, né? Precisa dentro de campo fazer por merecer, porque o grande Juventude, né? Que nós três já vimos jogar lá na Série A, né? Tem um time que é nível Série C, não é nada sensacional, mas já provou que tem capacidade para aprontar para cima do São Paulo. Então, se o São Paulo jogar a bola, pode reverter. Se chegar lá com esse futebolzinho pequeno, fica bastante complicado. Lembrando que o São Paulo, se ganhar de 1-0, não classifica ainda. Por causa conta dos dois gols fora de casa. Exatamente. Estava pensando aqui, por isso pelos dois gols fora que o Juventude fez. Exatamente. Já que a gente não vai ter palpite hoje, só São Paulo e Curitiba, aí vocês acham que vitória tricolor? Curitiba ganha. Eu acho que o São Paulo ganha porque tem a necessidade de se provar depois de ter perdido em casa para um time que tá na Série C. No Morumbi? Né? São Paulo e Curitiba, no Morumbi. Então eu acho que o São Paulo ganha também. E lembrando que o Juventude campeão da Copa do Brasil de 1999. Né? Olha aí. Então, né? O Juventude tem um título que o São Paulo não tem. Olha. E o Santo André, em 2004, também ganhou a Copa do Brasil. Alguns times bem Mas diferentes. O que eu queria falar sobre o São Paulo é que todo torcedor do tricolor do nosso estado ficou preocupado quando o Ganso e o Caleri foram embora. Mas dois nomes bons vieram para repor esses dois atletas, que é o Chaves, que até fez um gol nesse jogo aqui, e o Kiko, e o grande Cueva, né? Que joga pela meia ali, né? Pode fazer aquela função que o Ganso vinha fazendo pelo São Paulo. Mas assim,
por mais que as duas peças boas tenham vindo para repor duas peças também boas que foram embora, é aquele velho problema que ainda continua, né? É a inconstância. Faz um jogo bom, depois perde 2, faz um bom fora, depois perde em casa, fica complicado assim. Com a chegada aí do Chaves e do Kiko, então, pro São Paulo ir pra frente, só faltou no comando o professor Girafales, por isso que não tá ainda, né? E, aliás, descansa em paz, professor Girafales, que, né, faleceu neste ano de 2016. Vamos seguir aqui com os times paulistas, porque tá virando passeio que nem o 7-1 isso aqui. Continuando com os grandes de São Paulo, então, o Corinthians perdeu e ganhou reforços, sim. Uma semana cheia aí no mercado, né, Jean? Saem Bruno Henrique, André e Luciano, entram Jean e Gustavo. Essas foram as idas e vindas do Corinthians nessa semana que movimentou o mercado brasileiro, hein? A venda do volante já era esperada por muitos torcedores, enquanto a saída de André alegrou boa parte dos mesmos, né? Postou foto lá do Sporting, novo clube dele, vários corintianos xingando. Gustavo, que vem do Criciúma para ser o centroavante que Cristóvão tanto pede e tentar fazer o Corinthians jogar novamente como era no Guerreiro, com o Guerreiro, né? Já Jean, vindo do Paraná, é mais um volante para o elenco e virá para suprir imediatamente a perda. No Brasileirão, o time corintiano retomou o terceiro lugar com destaque para Marlone, que entrou bem vencendo o pedido como titular no time pela torcida. O Timão pega a Ponte hoje às 4h em Campinas. Marlone muito injustiçado, né? Não tem sido muito utilizado desde que foi contratado e fez um gol parecidíssimo que fez quando jogava pelo Sport contra o Palmeiras de fora da área. O cara chuta muito bem fora da área. Não, Marlone fez um belo jogo. O segundo gol do Corinthians contra o Vitória de virada também foi jogada dele. Ele saiu da zaga com a bola, chegou no ataque e deixou o Wendel para cruzar. Aliás, todas, se você for ver esse jogo, todas as jogadas que o Corinthians construiu depois de o Marlone ter entrado em campo, saíram dos pés dele. Realmente fez uma bela partida. Bom, agora com a saída do André e do Luciano, vem o Gustavo, do Criciúma, jovem Gustavo, que ainda não chega para ser titular. Pelo que o Cristóvão fala, ele ainda vai ter que se adaptar um pouco, então, por enquanto, teremos o Guilherme como falso 9. Com isso, Marlone ganha espaço no meio, Yuri? Eu acho que o nosso Marlone já provou aí que ele merece ser o titular, né? Mas eu acredito também que, ainda que o mais correto seria dar tempo para que o Gustavo se adaptasse ao grande time que ele fechou o contrato, pela necessidade de um 9 que faça gols, já que o próprio Romero não balança as redes há muito tempo e o André, que foi uma grande decepção pelo Corinthians, foi para Portugal, e o próprio Luciano, né, que no ano passado foi bem e aí acabou passando por uma lesão. E nesse ano foi mal, não irá deixar saudades ele também. Ele tá emprestado, né? Vale lembrar que ele tá emprestado até o fim do ano que vem pro Leganés da Espanha. Da Espanha. Isso. Então, pela necessidade de não ter um cara fixo lá na área que esteja representando, que esteja fazendo gols, possa ser que o Gustavo, que é, né, o artilheiro lá da Série B com 11 gols, sendo 6 desses marcados com a sua cabeça, pode ganhar chance aí sim. E aí fica naquela, né? Se ele ganhar a chance de marcar 1, marcar 2, pode ter certeza que vai ser titular sim. Agora falando lá dos volantes, né? O grande Bruno Henrique foi embora, né? Foi para o Palermo da Itália, vale a gente citar também. E é um daqueles vários volantes que o grande Corinthians produz que acaba indo para fora, né? É uma lista grande aí, né? O próprio Christian, Elias, que foram depois retornaram. Paulinho. Tem o Ralf, tem o Paulinho, tem o Jusilei, tem o Edenilson. E o Bruno Henrique tá nessa lista aí agora. Ele sim irá deixar falta. Ele era titular do time e o Ralf foi embora. Muito se pensou que ele não ia ser capaz de ser titular. Era um ótimo jogador, mas o Christian tem tudo para representar como o titular desse time também. E para o banco tem o Jean, né? Tem o Williams e o Camacho agora. Lembrando que o Elias deve ser titular como o segundo volante aí. Então é isso. Eu acho que o Camacho leva essa vaga. Apesar do Rodriguinho fazer também a função, mas ele não quer, né? O Cristóvão ainda tem umas conversas, o Rodriguinho prefere jogar no meio. Bom, vamos então voltar um pouquinho mais o campo. Jean, Iago. Iago não vem bem há um tempo e fez gol contra o Vitória. É a hora do Pedro Henrique voltar para a titularidade? É um moleque também, né? Eu acho que todo mundo erra, mas ele tem qualidade para suprir a vaga de qualquer zagueiro. Felipe, né? Deixou muita saudade do torcedor corintiano. Também fez gol contra, né?
Fez gol a favor agora contra a Roma. E fez contra também. Fez alguns contras, alguns a favor também. Tá lá. Então, eu acho que ele tem qualidade, sim, pra continuar na zaga do Corinthians, apesar de um erro aqui, um erro ali, mas com o tempo ele vai ganhando confiança, né? E falando no ataque, brevemente, o Corinthians é o segundo time paulista, né, a investir no atacante do Criciúma, né? O outro foi o Palmeiras, que investiu no Roger Guedes. Já tem o Luca, né? O Luca veio também muito bem, né? Corinthians. Faz tempo que não joga, mas quando jogou, sempre jogou bem. Eu sou um grande defensor de Luca. Então, legal aí os times da Série A investindo nos atacantes, nos centroavantes, né, da Série B, e o Criciúma que tá sendo privilegiado aí, que tá levando uma bolada de dinheiro, né? E eu aí, Lucas, que dei uma lista de alguns volantes recentes que passaram pela história do Grande Corinthians, vou falar sobre alguns zagueiros, né? Para um time que teve William, Kleber, Chicão, Gil, Felipe, Leandro Castan, Paulo André, ter a vaga disputada por Iago e por Pedro Henrique é uma grande tristeza. Eu gosto do Pedro Henrique. Eu não gostava. Depois de algumas atuações dele muito seguras, jovem. Mas assim, você concorda comigo que se for comparado com todos os nomes que eu falei agora, realmente tá... Ah, sim. Mas é um momento. Fase ruim, né? Acredito que possa criar novos grandes zagueiros para o time. Bom, por fim, dos 4 grandes paulistas, o Santos fez a sua parte contra o Vasco na Copa do Brasil e segue de bem com a torcida, né, Yuri? Segue de bem com a torcida. Chegou a hora do Santão da Massa aqui no Resenha na Área. Renato, Ricardo Oliveira e Lucas Lima. 3 nomes de peso do alvinegro praiano e que deixaram seus gols contra a equipe do Vasco pela Copa do Brasil. O placar seria 3-0, hein? Mas acabou sendo 3-1, porque no finalzinho o Vasco marcou na Vila Belmiro. Foi um bom futebol apresentado pelo Santos que animou a torcida, mesmo que o time tenha perdido seu lugar no G4 recentemente. O entrosamento da equipe é de longe o melhor nos últimos anos, e o técnico Dorival Júnior tem treinado os atletas para estarem sempre prontos para atuar. Pois é difícil saber quando o time pode perder algum atleta, tanto para a seleção como para o exterior. Vamos lembrar aí que tem o Gabigol, né, que tá sendo requisitado. Lima, né? Zeca também, Thiago tá com Maia, proposta são de fora. muitos. O próximo confronto do Santos será contra o Figueirense na Vila Belmiro, amanhã, às 11 horas. Então, é basicamente isso que você falou. O Dorival tem que deixar todo mundo ali preparado para jogar, porque não dá para saber quando o Santos vai perder jogador. E isso tem sido constante no time do Santos, né? Quase todos os anos o time vem tendo convocações, vem tendo assédio dos grandes clubes europeus. E é difícil segurar. Hoje em dia é difícil segurar. E Chelsea parece que é muito Thiago Maia, Juventus que é o Gabriel. E como a gente sempre fala, o Santos está com peças de reposição esse ano. Então dá para aguentar até o fim do campeonato, Jean, com esse ritmo que o Santos está indo, pegar o G4, talvez brigar pelo título? Não, sempre dá, né? O time do Santos é aquele time que sempre consegue repor as peças, por quantas ele vai perder. Essa temporada, né? Essa temporada, mas o time do Santos tem uma base ótima, né? Então qualquer jogador que entre ali consegue, na maioria das vezes, dar conta do recado. Realmente, se perder esses 2 jogadores vai ficar muito complicado. O Thiago Maia, eu acho ele um ótimo volante, assim como o Wallace do Grêmio, se não um dos melhores nomes na Olimpíada. Eu acho que o time do Santos tem tudo para terminar no G4, sim. Yuri, Ricardo Oliveira fazendo gol de falta. Interminável, Ricardo Oliveira. E o Renato também, né? 2 caras experientes que jogam muito. É o que eu ia perguntar. Ricardo Oliveira ainda tem tempo de bola. E o que você acha? Dá pra ele jogar mais um ano pelo Santos, talvez? Quem sou eu para falar que não, Lucas? Ele tá jogando muita bola desde que voltou pro Santos, ganhando 20 mil reais. Ninguém acreditava, né? Ninguém dava nada por ele. Ele provou que é um grande... um grande jogador e um grande atleta também, né? Porque você atuar nesse nível que ele joga com 36 anos não é mole. Parabéns, Ricardo Oliveira, e vá fundo. Enquanto você puder jogar, jogue, porque quem tem a chance de ver você jogar sabe que é uma honra. Desculpa voltar aqui, mas na hora do Corinthians... Esse aí joga fácil, mas cagou de tudo que é joga. Na hora do Corinthians, a gente esqueceu de dar o nosso... falar o que a gente acha do jogo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E aí, Jean? Corinthians e Ponte em Campinas. Eu acho que vai ser um empate. A Ponte Preta é um time chato, né? Time encardido demais. Sempre briga pra ficar no meio da tabela, pra subir, né? Mas eu acho que vai ser um empate, sim. E eu acho que a Ponte, quando joga lá, é muito difícil. Mas o Corinthians leva um jogo suado de 2-1. Já o Santos, para nós falarmos quanto que eu acho que vai ser também, se o jogo fosse lá, também iria partir para esse lado, né? Que o Figueirense lá é um adversário bem complicado. Mas é aqui na Vila Belmiro, o Santos vem de uma boa vitória pela Copa do Brasil contra o Vasco, ganha para mim de 3-0.
Pra mim o Corinthians vence a Ponte também no sufoco, 2-1. E Santos consegue vitória, sim. Santos ganha, não vou chutar um placar hoje porque não temos os palpites. Mas e aí, Jean, Santos ganha? Ganha. Então o Santos ganha, unanimidade aqui nessa bancada. Bom, agora que nós falamos dos 4 grandes, a gente vem com a novidade. A Daniela e o Leandro estão com um quadro muito legal que a gente vai ter uma vez por mês, né, Gia? É, isso aí, a mesa redonda que vai ter convidados e propor temas diferentes para os ouvintes, tentando explorar ao máximo o esporte na região, né, Yuri? E o primeiro Mesa Redonda é sobre futebol feminino, com a presença do técnico das Sereias da Vila, uma atacante do Santos e uma menina de 15 anos que sonha em ser jogadora de futebol. Confere aí. Bem-vindo para mais um bloco do Resenha na Área. Agora vamos para a Mesa Redonda. Primeira vez no nosso programa, novidade. E para inaugurar de maneira sensacional o nosso programa, vamos começar falando de futebol feminino. E para isso temos a participação especial do treinador das Sereias da Vila, Caio Couto, que já treinou a seleção sub-20 feminina, seleção brasileira, e agora treina o Santos. E também a atacante Rosane Moraes. Bem-vinda, Rosane. Obrigada. Bem-vinda, Caio. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E agora também temos a Daniele, né? A Daniele Cameira, que está sempre com o nosso programa e que vai fazer aquela participação especial. Bom dia, ouvintes. O motivo da gente escolher o tema futebol feminino vem das recentes notícias que a modalidade teve no Brasil. Apesar de ter deixado a medalha escapar nas Olimpíadas, as meninas fizeram bonito e mostraram que querem ter o seu espaço no mundo do futebol. Por outro lado, a CBF estuda extinguir a seleção permanente de futebol feminino. Caio, você já foi treinador da Seleção Brasileira Sub-20, em 2011, como o Leandro já explicou pra gente. Este ano, as meninas chegaram perto de ganhar uma medalha, mas assim, infelizmente não deu. O que você achou do trabalho do futebol feminino na Olimpíada? Olá, Daniele, olá, ouvintes. É inegável que a seleção conseguiu trazer a atenção de todo o público e torcedor brasileiro, principalmente pelo início de competição. Como fora dito por você, não veio a medalha, mas creio que ficou gravado na mente de todo brasileiro que a mulher brasileira sabe jogar futebol, tem capacidade para isso e tem muito amor ao vestir a camisa da seleção brasileira. Até pegando isso que a gente vinha conversando antes, né, da seleção permanente feminina, né? Como que você vê essa seleção, se acaba melhorando o esporte feminino ou se acaba atrapalhando também em certa parte a visibilidade, porque essas jogadoras não acabam jogando nos principais clubes do Brasil? Internamente no Santos a gente tem uma posição, são os dois lados da moeda. Um lado pensando no imediatismo, a seleção permanente visava uma medalha nas Olimpíadas, que essa medalha talvez pudesse vir a trazer um foco maior para a modalidade. O outro lado da moeda que a gente enxerga é que ao você levar as atletas renomadas, né, para única e exclusivamente estarem no dia a dia da CBF, você está esvaziando o trabalho dos clubes, você está esvaziando os campeonatos, e isso faz com que você afaste um possível patrocinador, você afaste a mídia que tem interesse, lógico, em cobrir os grandes eventos com as grandes atletas. Então a gente vê no médio e longo prazo como uma iniciativa não das melhores, pensando no futuro da modalidade. Agora a pergunta é para a atacante das Sereias da Vila, Rosane. Com 24 anos, você joga no time que é considerado um dos melhores do Brasil e que trabalha bem a base, né, e o futebol feminino. Quais suas expectativas com relação à seleção brasileira, se você espera conseguir chegar lá? Acha que dá para disputar os próximos Jogos Olímpicos? Claro, a gente tem que sonhar, né? A gente tem que acreditar. Eu acho que eu já estou num grande clube, talvez aí acredito que seja um melhor em estrutura. Então acho que a seleção seria o próximo passo depois do Santos, né? Quem sabe aí. Como você viu a participação das meninas na Olimpíada? Muito boa, né? Eu acho que a medalha escorreu pelas mãos, acho que a gente bateu na trave, mas o mais legal de tudo foi que o país inteiro abraçou a seleção, né? Eu acho que daqui pra frente, toda vez que você falar em futebol feminino e seleção brasileira, eu acho que vai ter
uma expectativa maior da torcida. Eu dei o currículo do Caio, agora eu vou dar o da Rosane também, né? Que apesar de nova, já tem um grande currículo no futebol brasileiro. Ela jogou pelo Rio Branco entre 2008 e 2009, no 15 de novembro de Piracicaba entre 2010 e 2011, São José do Rio Preto entre 2012 e 2013, Vitória de Pernambuco em 2015. E também no ano passado chegou ao Santos, além disso foi artilheira do Paulistão, né? Como foi ser artilheira que você falou com 18 anos, né? Já conseguiu ser artilheira do campeonato? Eu era bem nova e a gente pegava muitos clubes, a gente pegava muitos adversários muito fortes, né? E eu sempre procurava aprender e ver as meninas mais velhas, e sempre quando tinha oportunidade, eu tentava deixar o meu. Mas jogar assim desde tão jovem? Eu comecei bem cedinho, né? Comecei com 14. Comecei com 14 e com 18 já tava conseguindo destaque já. Olha só, agora essa pergunta vai pro Caio. A próxima pergunta. Caio, treinar as meninas é muito diferente, assim, tecnicamente, de treinar homens, no caso? Elas se sobressaem em algum quesito? Elas têm alguma peculiaridade que tem que ser tratada de uma forma diferente? Sim, apesar de ser o mesmo esporte, o ser humano, homem e mulher, são bastante diferentes. Questões técnicas e táticas de jogo, nenhum problema, porque trata-se do mesmo esporte e a mulher tem muita qualidade técnica e são super inteligentes para que consigam desempenhar o que a gente propõe no dia a dia. Questão física, o futebol feminino é um pouco diferente do homem, pelas valências físicas serem diferentes, né? O homem predomina velocidade e força, já a mulher é mais flexibilidade, então faz com que tenha uma diferença no jogo, até um jogo plasticamente diferente. Sim. O homem é um jogo muito... Como é o vôlei masculino, o basquete masculino, é diferente do feminino. E lógico que outra questão que envolve todos os esportes é a questão psicológica, né? A mulher é um ser humano bem diferente do homem, então a gente tem que entender o lidar no dia a dia com o homem e o lidar na mulher, o como chegar à informação, o como falar. Então há uma distinção muito grande. Desculpa, Leandro. E você tá há muito tempo treinando futebol feminino, né? Mas você já treinou equipes masculinas? Assim, até pra perceber esse baque, né? Diferente de tratar um homem e tratar uma mulher no dia a dia? Não, com certeza. Eu tenho uma experiência grande também em trabalhar com equipes masculinas. E o homem é dele, né? É o cara que resolve as coisas no ato, não guarda mágoas, é mais tranquilo, é aquele papo reto, direto. Se tem algum problema, resolve na hora. Não, com a mulher já é um ser humano nota 1000, mas é mais complexo. Sensibilidade. É mais sensível, então você tem que realmente tratar de outra forma. A gente vinha falando do calendário também, né? Que você falou da preparação, que é difícil, né? Das meninas acabarem jogando pouco quando acabam sendo eliminadas, né? Como você vê esse calendário brasileiro e como ele pode melhorar, né? Para que melhore o campeonato, a visibilidade, etc. Hoje, vou falar da nossa realidade, o Santos Futebol Clube, a gente está inserido, né, no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ao menos essas 3 competições por ano. O Campeonato Paulista para a gente, disparado o melhor. Por quê? Porque é um campeonato longo, em que a gente consegue jogar turno, retorno, só na primeira fase, depois já vem as fases eliminatórias, ou seja, faz com que a gente jogue bastante, então os atletas vão evoluindo no seu trabalho. A Copa do Brasil natural é o mesmo molde do futebol profissional, então é realmente uma competição eliminatória desde a primeira rodada. A gente só enxerga o Campeonato Brasileiro, que deveria ser num outro formato feminino. Então a CBF faz um campeonato muito curto, em que joga-se pouco. E é necessário, para o crescimento da modalidade da própria seleção, jogos de alto nível. Então a gente crê que um pouquinho de melhor vontade, um entendimento maior do sistema, do que é o futebol feminino, da necessidade de se jogar em alto nível mais vezes, isso seria de grande valia para o crescimento das atletas. A gente falou aqui um pouco dos campeonatos, né, que são disputados aqui no Brasil, mas todo sonho de jogador é jogar na Europa, né? Rosane, você espera um dia conseguir também, que você falou que espera jogar na seleção, né? Conseguir jogar na Europa, né? Que é uma experiência de vida, não só profissional, né? Como você espera chegar lá agora, mais um pouco pra frente? Espero um pouco mais pra frente. Eu acho que ainda tenho muita coisa pra dar pro Santos e também pra conquistar com o Santos. Eu acho que é um sonho de todo mundo, não só a seleção, mas a Europa. Não só pelo
pelo status, né, de Europa, mas acho que pelo que a gente aprende lá fora, que talvez acho que seja muito mais desenvolvido do que aqui, a gente quer também aprender o que lá fora tem para nos ensinar. É interessante que vocês foram até a final, né, do Campeonato Paulista e já tem jogo logo em seguida da Copa do Brasil, né? Qual é a expectativa pro resto do ano, né, para vocês? Para você que é um técnico, já está preparando, né, esse time pro resto da temporada, e para você que é jogadora, ter uma atuação aí, quem sabe chegar na seleção, né? Para nós, a expectativa, lógica, no Campeonato Paulista é concretizarmos o nosso objetivo de vencer essa final, e na Copa do Brasil, passo a passo, conseguir obter as classificações e levar o Santos a um grande campeonato. E, paralelo a isso, lógico, internamente a gente busca cada vez mais o crescimento das nossas atletas. Hoje a gente tem um grupo muito homogêneo de atletas qualificadas, seja que estão jogando no momento ou as que estão como opção. E com um calendário apertado esse elenco qualificado será importante já para o jogo da Copa do Brasil. A gente tem uma página no Facebook, né, do nosso programa, e a gente pediu para mandarem algumas perguntas, né? O Caleb Alves mandou. Pergunta para a galera das Sereias da Vila para falar sobre a estrutura que o Santos oferece para as meninas, né? Que a gente vinha conversando antes, que você falou que é uma das melhores estruturas do Brasil, né? Queria até que você, Rosane, falasse do que o Santos oferece, até a diferença, né, que você viu dos outros clubes pro que você está tendo agora no Santos. Acredito que a maior diferença é a carteira assinada. A gente tem todos os benefícios que um trabalhador normal. A gente tem estudo, oportunidade de fazer faculdade. A gente tem alimentação muito boa. Estrutura interna, campus, fisioterapia, academia, tudo show, nota 10. Como você vê isso aí? Você acha que isso fomenta, né, até a vontade dela ir para campo, né? Essa diferença. Isso é respeito ao profissional, valorização do mesmo e a busca do crescimento da modalidade. O Santos hoje é o único clube no Brasil que realmente as enxergam como profissionais de futebol, e além de todos os benefícios de carteira, como fora dito aqui, dá a oportunidade de um estudo, ou seja, para um atleta lá na frente já pensar num segundo passo na sua vida, que ela é um atleta, mas é um ser humano, deixará de ser atleta um dia, fora moradia, alimentação, plano de saúde e toda a infraestrutura de trabalho que o clube põe à disposição das mesmas. Já faz umas 3 Olimpíadas, né, que a seleção vai bem, e a gente sempre espera que agora vai, né, o futebol feminino consiga mais patrocínios. Vocês acham que agora, com essa visibilidade que teve, vai ter uma mudança realmente no cenário e agora realmente vai para frente? Eu creio que o fato da Olimpíada ter sido no Brasil deu uma grande visibilidade realmente ao futebol feminino. Mas o crescimento, seja para medalha olímpica, seja para campeonatos mundiais femininos, que o Brasil não tem nenhum, como o masculino tem 5, né? É fundamental o investimento na categoria de base, seja no futebol feminino, seja em qualquer outro esporte olímpico. Caso não se invista com um programa sério na base, fatalmente esse sonho, esse desejo de medalha fica um pouco mais distante. A gente falando de base agora, Rosane, como que você começou, né? Porque nem todas as cidades têm escolinhas de futebol feminino, né? Que nem de futebol masculino tem em todo lugar, né? 10, 5... Como que você começou a entrar nesse mundo do futebol e quando você viu que ia ser profissional mesmo, né? Porque não é uma carreira que é mais fácil para o homem, né? Que agora que a gente espera que agora fique mais fácil. Então, eu comecei, acho que como toda menina, né? Comecei jogando na rua com os meninos, até eu encontrar um clube na minha cidade, que é de meninas, só que só treinava aos sábados. Então eu tive com 14 anos, né? Eu tive que ir para outra cidade para poder entrar num clube já profissional para poder jogar. E como foi essa mudança, né? Que você teve que sair de cidade, né? A gente viu que você mudou de vários clubes e vários lugares diferentes do país. Como que é essa mudança? A parte boa, que você conhece vários lugares, e a parte ruim, né? Que você tem que sair de casa, sair da família, né? A gente sai muito cedo e acaba se tornando independente, né? Responsável também, logo cedo. E eu acho que a maior dificuldade é ficar longe da família. No início, assim, a gente tem muita dificuldade financeira, a família ajuda muito. Mas depois que a gente encontra os caminhos, a gente vai e não consegue voltar mais para casa. Legal, porque a gente vê, né, que como o Caio falou, a base é importante pro esporte crescer, né?
Que, como a gente vinha falando antes, que quanto mais gente pratica, mais fácil você vai achar alguém bom no meio de todos. E às vezes uma menina aqui não tem muita opção, né? Você vê também que o futsal no masculino é uma coisa bem, bem importante, né? Que muitos jogadores praticam e acaba até levando isso para campo, até uma diferença do futebol brasileiro. Você vê que também o futsal pode ser uma porta aberta também para o futebol feminino? Com certeza. Já para o futebol masculino, grandes jogadores do futebol profissional do Brasil são oriundos do futsal. É uma modalidade que faz com que o atleta pense rápido, né, execute rápido, então o nível cognitivo ali está sempre em primeiro plano. Então o futsal também no feminino seria uma grande porta de entrada. Todavia, digamos assim, ainda é algo muito distante, porque pouquíssimos clubes têm a base de futebol de campo. E aí o futsal seria importante até no primeiro passo, na menina com seus 10 anos de idade, 11 anos, 12 anos, que tem aptidão, que gosta, se inserir num esporte, né, que é o futsal, com um espaço menor, e depois paulatinamente ser levado ao campo. Mas realmente é um sonho distante. Agora, para o futuro da modalidade, né? Como que você vê os próximos passos, né? Porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer, tem essa questão da seleção olímpica. Como você espera, o que você espera que seja feito, né? Para os próximos anos que vai melhorar a modalidade e a visibilidade, que melhorando a visibilidade, vem patrocínio e com certeza melhora o esporte, né? Leandro, eu vou fazer um pouquinho a propaganda do Santos aqui, se você me permite. Com certeza. Quando o Santos voltou há cerca de um ano, e o desejo do nosso presidente, que é um apaixonado pela modalidade, o presidente Modesto Roma, é fazer do Santos uma vitrine para o futebol feminino no Brasil. É ser um exemplo de dentro para fora. Que o público em geral, as pessoas que militam no futebol feminino, enxerguem no Santos o local. É ali que se faz o correto. Esse é o desejo do nosso presidente. Voltamos há um ano, né? Independente dos resultados de campo, que agora a gente está começando a colher, o mais importante é que a gente está falando de base aqui. O presidente já deixou claro lá internamente, e em pouco tempo será divulgado isso aí pelas mídias sociais do Santos. O clube já está investindo na categoria de base, ou seja, a partir do ano que vem, o Santos está dando oportunidades às jovens meninas, seja da Baixada Santista, de outro lugar, de outros locais aqui do estado de São Paulo, executarem o que elas sabem fazer de bem feito, que é jogar futebol. Então a gente vai ter uma base lá, que a ideia é pegar as meninas a partir dos 15 anos de idade, ou seja, meninas novas, para que elas tenham realmente elas tenham a qualidade, mas a gente vai, digamos assim, a gente vai lapidar o diamante, para a gente consiga dar um direcionamento para elas na carreira, e a partir daí o Santos está sempre forte. E sim, o futebol feminino começar a ficar forte. Ou seja, a gente tem uma casa que vai se produzir jogadoras em quantidade, mas em qualidade. Esse é o objetivo do Santos. A gente viu que a Rosane já é de uma geração mais nova, né, do futebol feminino. A gente viu na seleção olímpica a Formiga, né, que já, qual é seu ídolo, né? Que todo jogador, quando começa, tem um ídolo. Qual é seu ídolo no futebol feminino? Se você quiser dizer no masculino também, pode dizer. No feminino, Formiga e Marta, não tem, acho que, comparação com outras atletas do mundo, elas são sensacionais. No masculino tem algum aí que você é fã? No masculino? Eu gostei muito do Ronaldo, ver o Ronaldo jogando. O Pelé eu não tive a oportunidade de ver, né, mas também aí é um ídolo. E você, Caio, no futebol feminino, né? Quem você viu que abriu a porta? Realmente, a Marta, né? 5 vezes melhor do mundo, com certeza é a maior visibilidade do Brasil. Mas você vê mais alguma jogadora aí que conseguiu abrir a porta para essas meninas, né? Que a Rosane já vem de uma geração mais nova, que já tem uma abertura maior para o esporte, né? Há 20, 30 anos atrás isso era bem mais difícil, né? É lógico que a Marta é um ícone, é o Pelé de saia, podemos dizer assim, né? Tecnicamente, taticamente, é a melhor jogadora que existiu aí. Mas tem uma renovação no futebol feminino, tá? Existem outras boas jogadoras mais novas aí com a Marta, hoje na faixa dos seus 25, 26, 27 anos, jogadoras de qualidade técnica, inteligentes. Eu vou ser injusto para te falar a verdade, citar o nome de uma ou duas. Existem boas jogadoras no Brasil, sim. Elas sabem jogar futebol, sim. O que precisamos é massificar a modalidade. Ao se massificar, certamente não vai ser nenhuma surpresa o Brasil conseguir uma final olímpica, uma medalha de ouro, e mais difícil ainda que uma Olimpíada é um mundial feminino, que são mais equipes qualificadas. O Brasil realmente está brigando por isso.
A gente vem falando aqui do futuro da modalidade. E agora a Daniele vai apresentar uma convidada especial do programa. Para falar do futuro, a gente convidou a Alice Tavares, ela tem 15 anos, ela joga futsal e o sonho dela é ser jogadora de futebol. Hoje ela joga em 3 times ao mesmo tempo: Colégio Integração, Colégio Itália e São Vicente Futebol Clube. Oi, Alice. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. A gente vai perguntar pra Rosane como ela se apaixonou pelo futebol e tudo, e a gente queria saber de você. Como você se apaixonou pelo futebol? E se você quer seguir carreira no futebol, quem são os seus ídolos? Sim, então, eu me apaixonei do futebol desde pequena. É uma paixão assim que você vê no seu primeiro gol quando você está com a consciência, né? Eu, desde pequena, sempre fui levada na vila pelos meus avós. E na primeira bola que eu ganhei, eu já saí chutando. É aquela assim, que você nasce com a paixão, entendeu? Desde pequena eu via Marta jogando, entendeu? Eu peguei a fase que ela tava no Santos ainda. E eu fui incentivada realmente, porque eu sempre gostei muito de esporte e o futebol foi minha paixão de berço, assim, mesmo. E você pretende seguir jogando? Olha, por onde der, sim, porque a gente sabe que o futebol, principalmente o futebol feminino, é levado nas costas, pouco patrocínio, pouca visibilidade, mas a gente tenta pelo amor ao esporte. E eu gosto muito de jogar, assim, vários campeonatos, eu sempre tô tentando estar bem pra jogar e eu vou levar até onde eu conseguir, eu tô jogando bola. Entendeu? E desde que idade você joga? Olha, eu jogo, assim, em times eu jogo desde os 11 anos, onde eu participei dos meus primeiros campeonatos, mas bola na rua, assim, aquelas peladas que sempre tem, desde os 5, 6 anos de idade. Tem esse campeonato de futsal, né, da TV Tribuna agora, que ajuda muito, né, ajudou muito o futebol, que é o futsal que a gente vem falando, né? Ainda não tem um campeonato de campo, né? Mas eu acho que dá visibilidade para essas meninas e até os clubes, né? Como o Santos ou outros clubes do país ver essas meninas jogando, né? Porque eu acho que não tem outro campeonato com essa idade, né? Que as meninas têm na televisão aberta, né? Vou citar até um exemplo prático. Tem uma atleta que faz parte do nosso elenco, que é a Raquel, que é companheira de profissão da Rosane. Uma menina de 15 anos que veio através da Copa Tribuna, né? Nos chegou através da Copa, assistindo, ela fez um bom campeonato, ela teve a oportunidade, foi ao Santos, né? Nos foi levada e hoje faz parte do elenco. É uma menina, lógico, que, né, tá trabalhando, tem muito a desenvolver, mas tem, como a nossa amiga tem, um talento que ela trouxe de berço, um desejo de ser atleta e hoje já está conosco lá. Que você falou que ainda não tem base, né, nos times, né? Essas meninas que chegam assim mais novas, ela já entra no time profissional mesmo? Conosco, como a gente ainda não temos, vou frisar, ainda não temos, ela entrou no caso na equipe principal. A gente, né, lógico que é outro parâmetro, a gente não vai exigir dela, por exemplo, que hoje a gente exige numa Rosane. É diferente. Então ela está num processo de aprendizagem, um processo motor também, que é uma adolescente, que é diferente, então crescimento físico. Então a gente paulatinamente é visto para ela algo mais a médio e longo prazo. E a notícia legal que a gente tem para você, que a gente já tinha conversando aqui, pelo que eu estou vendo, você é uma torcedora do Santos, que esteve desde nova assistindo aos jogos do Santos na Vila. Você vai poder acompanhar nas mídias sociais do clube, ou seja, Facebook, a página oficial do clube, que a partir do ano que vem o Santos vai ter uma categoria de base de futebol feminino. Isso aí já o nosso presidente já deu o ok, o projeto está sendo montado internamente para que depois a gente possa vir para a rua realmente para capitanear as atletas. Então você certamente vai ter a sua oportunidade, né, em desempenhar o seu futebol. Até falando com a Rosane, como você vê, né, essa nova geração que vem vindo, né? Que você também é nova. É também, super né? nova. É nova também. Nós temos uma menina de 15 anos aqui. Como você vê esse futuro dessas pessoas? E até, como o Caio falou, agora tem uma base, né? Que é bem mais fácil os clubes acharem as jogadoras, né? Que no seu caso não teve, né? Você teve que ir ali indo. Teve que correr atrás. Tem que correr atrás. Acredito que agora acho que as coisas vão começar a ser um pouquinho mais fáceis do que foi na minha época, porque agora o pessoal já está tendo a conscientização que precisa montar a base, né? Sim. Então acredito que vai ser mais fácil. É só as atletas correrem atrás da mesma maneira que a gente correu com toda a dificuldade lá atrás. E Rosane,
Dá um conselho. Aquela pergunta, né? Conselho. Todo programa, né? Quando você tem uma jogadora profissional, uma pessoa que você tem aquela pergunta. Aposto que a Alice quer o conselho. Qual é o seu conselho? Meu conselho, eu acho que assim, tipo, vai ter muita dificuldade. Você vai, em muitos momentos, vai pensar em parar. Mas é isso aí, cara. Vai, mete a cara. Se é isso que você quer, busca que chega lá. Até um encontro interessante aqui. Alice, você joga agora, né, no futsal. Como você faz? Você acompanha, né, os jogos? Sim. Como você vê seu futuro aí na modalidade? Olha, se Deus quiser, entendeu? A gente tenta, como ele disse, as categorias de base estão aí. Eu nunca fiz teste na Cineas da Vila por ser muito nova, assim, a gente fica com aquele negócio na consciência, mas a gente vai tentar. E até a opção de faculdade, porque a gente sempre tem os dois meios. Eu sonho em um dia fazer fisioterapia e, se Deus permitir, estar no elenco do Santos, quem sabe um dia como massagista, talvez, ou mesmo como atleta, né? Mas tudo a gente vê e corre atrás. Entendeu? Até o Caio disse, né, que uma das diferenças que o Santos tem é que as atletas têm a possibilidade de estudar, né? Rosane, você estuda, né? Eu faço educação física. Aí, ó. Ela faz educação física, o Santos também dando oportunidade de estudo, que é uma coisa importante, né? Porque às vezes os atletas do futebol masculino não têm essa visão, né? Que às vezes precisam estudar, porque nem todos a gente vê alguns na televisão, né? E acha que todos os atletas vão jogar fora e todos são da mesma realidade. Acabam não sendo, né? E alguns acabam não conseguindo se profissionalizar e não tem uma segunda profissão, né? Na verdade, eu tenho uma frase que parece meio louca, mas é verdadeira se for analisar. Que o futebol é uma grande mentira. Porque o que a gente vê na televisão aí não são 5% de uma classe. Né? O que aparece aí todo dia pra gente nos programas de televisão são a minoria. A grande maioria do futebol masculino são de atletas que ganham salário mínimo. Ou seja, como se diz também, o atleta é o único ser que morre 2 vezes, né? Ele vai parar de jogar futebol um dia, vôlei, basquete, o que seja. E ele tem que estar preparado, ele se vê com 30, 35 anos no máximo ali, né, para uma nova caminhada. E ele precisa estar preparado para isso. Daí a importância do seu sonho é pertinente, de você fazer a tua fisioterapia paralela ao esporte, como a Rosane e outras atletas fazem. Elas são profissionais de futebol, recebem por isso, mas um dia ela vai parar e ela tem que estar preparada para a vida. Ela vai estar, digamos assim, abre aspas, velha pro futebol, mas nova pra vida. A pessoa nova ainda, 24 anos, ainda tem muita coisa pra fazer. Então, esse foi o nosso primeiro Mesa Redonda do Resenha na Área, com o tema de futebol feminino no Brasil. Pra finalizar, a gente vai pedir aí pra vocês falarem aí da expectativa e dizer uma boa noite pros ouvintes. Caio? Primeiro, agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente poder estar explanando ideias, né, conversando para o crescimento de todos. A nossa vontade é, a partir do Santos Futebol Clube, fazer com que a modalidade melhore no nosso país. Temos a certeza, eu falando em nome do Santos, que estamos fazendo a nossa parte, que é um trabalho digno para as atletas profissionais e o pensamento no futuro, que são as categorias de base que estão por vir a partir do próximo ano. Agora, agradecendo a presença da Rosane também, que é atleta do Santos. Ela já falou aí que já deu o seu recado para a Alice, né? Só dar um tchau, né, pro ouvinte aí. Agradeço, primeiramente, né, agradeço vocês pelo espaço, pra gente poder estar falando da modalidade. Falar pro pessoal, pros ouvintes, que acreditem na modalidade, né? Porque eu acredito que a gente ainda vai dar muita alegria pro brasileiro. A gente agradece também a presença da Alice também, que vai ter sua oportunidade aí no ano que vem, aí que o Santos está preparando uma base, né, pro futebol feminino, que é uma coisa importante. Obrigado, Alice, pela presença. Obrigado a vocês por ter feito esse trabalho de visibilidade do futebol feminino, que hoje no Brasil a gente vê que está melhorando. Depois dessas Olimpíadas que tiveram, está sendo impulsionado para que no futuro seja visto como é visto o futebol masculino, como a gente vê os outros esportes. É muito importante o que vocês estão fazendo, dando visibilidade principalmente para as meninas e para as meninas mais novas como eu. Muito obrigado, Alice. Esse foi mais uma edição do Resenha na Área. Nós esperamos você de volta na próxima. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook.
É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida para que a gente possa continuar fazendo o nosso programa. Esse programa teve a locução de Leandro Maia e comentários de Daniele Cameira, com produção de Lucas Olivan, assistência de Giancarlo Julietti e Yuri Cog. Valeu, até a próxima.